Senhor, não mereço teu perdão, não mereço estar na tua presença, Deus. Senhor, mas ainda assim me amou a ponto de morrer na cruz por mim. Sua graça inexplicável é, pois mesmo sem merecer, me amou e deu a sua vida por mim. E quando a noite escura vem meu coração a bater, eu sei que tu estás comigo. Não mereço a graça que me concedeu, não mereço o amor que me acolheu. Não sou digno de me assentar à mesa com você. Senhor, eu não mereço teu perdão, não mereço estar na tua presença, Deus. Não mereço este seu tão grande amor, não mereço ser chamado filho teu. Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E mesmo assim morreu por mim e deu a sua vida por um tão pobre pecador. Ó meu Senhor, Senhor, eu não mereço teu perdão, não mereço estar na tua presença, Deus. Senhor, mesmo ainda assim me amou a ponto de se entregar na cruz por mim. Sua graça inexplicável me alcançou e mesmo sem eu merecer, me amou e deu sua vida por mim. Não mereço a graça que me concedeu, não mereço o amor que me acolheu. Não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Não mereço este seu tão grande amor, não mereço ser chamado filho teu. Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Os anjos o serviam. Uma pausa aqui. Olha o versículo 12, versículo 13. Aqui está toda a exposição da tentação de Jesus. Qual é a diferença da tentação de Jesus relatada por Marcos e a relatada por Mateus? Mais resumido, o que está faltando aqui? Vários detalhes. Vários detalhes. Está faltando o que aqui, Fátima? É o que Satanás ficou perguntando, As argumentando com ele as tentações. O que o diabo ofereceu a ele, né? Transforma as pedras em pães, né? Lança-te aqui do alto do templo, levou ao alto do monte, eu te darei todos esses reinos. E a resposta de Jesus a cada tentação
está escrito. O detalhe também que Satanás foi tentar Jesus no final dos 40 dias. Ardiloso, hein? Quando ele estava com fome, debilitado, no limite das suas forças. Também o Evangelho de Marcos diz que as feras estavam ali com Jesus. Cobras, animais selvagens. Ele estava exposto. E quem é que cuidava dele? Quando ele orava, clamava a Deus, os anjos o serviam. Não só serviu uma refeição no final para ele, mas também o protegiam de ataque dos animais naqueles 40 dias que ele ficou no deserto. Versículo 14, para a gente finalizar. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando as redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, é pão para a nossa fome, é água para a nossa sede. Obrigado pelo desafio que temos este ano de ler a Bíblia toda. Nos ajuda, Senhor, a estudar, a ler, a meditar e a extrair, a ouvir a sua voz por meio das Escrituras e andar nos teus caminhos. Agora estamos começando esta série do Evangelho de Marcos. Ó Deus, fale conosco, Senhor. Ministre sobre a nossa vida através desse livro sagrado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, eu quero já começar citando algumas aplicações. Vamos lá, falando sobre o ministério de João Batista. Então, esse capítulo, essa parte que nós lemos, fala do ministério de João Batista, seu início, e o início do ministério de Jesus. Aqui está uma declaração completa acerca da dignidade da pessoa do Senhor Jesus. No versículo 1, o versículo 1 diz que é o início, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e aí dá um título para ele. Qual que é o título que dá para ele? O Filho de Deus. Os judeus sabiam que esse título, Filho de Deus, equivale a uma afirmação da divindade. Só pode dizer que é Filho de Deus com a letra F, da mesma natureza do Pai. Por isso que quando ele falava eu e o Pai somos um, eles chegaram a pegar pedras, porque eles se igualavam ao próprio Deus. Sim, é exatamente isso que Marcos está dizendo. Ele é o Filho de Deus, ele e o Pai são um, eles têm a mesma natureza. O que Marcos começa a dizer então? O Evangelho de Marcos começa declarando a divindade de Jesus. Terminamos a primeira carta de João falando sobre como é importante nós crermos em Jesus, o Filho de Deus. Nós é a prova doutrinária, a prova social, nós amarmos a Deus e aos nossos irmãos, e a prova moral, obedecermos aos seus mandamentos. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E ainda vai dizer, se você não crê em Jesus, Deus não pode fazer mais nada por você. Marcos começa declarando o seguinte: olha, toda a esperança daquele que vai ler este Evangelho está repousada na pessoa, na divindade do Senhor Jesus. Não é um mero homem que vai fazer o que ele vai fazer agora. Quem começa a ler o Evangelho de Marcos pela primeira vez já recebe essa declaração. O que você vai ler agora e os feitos, os milagres que estão registrados, homem nenhum na terra poderia fazer isso, senão o próprio Deus. Por isso que ele diz assim: este é o Evangelho do único Filho de Deus. Para frente. Segundo, o início deste Evangelho
escrito no profeta Isaías. Se você tem uma Bíblia impressa, espero que você tenha, algumas Bíblias têm umas notas de rodapé, notinhas pequenas, quase que os nossos olhos já não enxergam mais. E vai falar aí, conforme o profeta Isaías. Onde que está lá em Isaías que cita esta passagem? Isaías, aí tem uma notinha aí, no versículo 2 e no versículo 3, vai ter notas pequenas de rodapé, mostrando onde que está. Isaías 40, versículo 3, correto? Lá no profeta Isaías 40, no versículo 3, escreve exatamente isso aqui. Então, conforme está escrito no profeta Isaías, está dizendo o seguinte: o que vai acontecer não foi inesperado, não foi improvisado, tudo foi planejado por Deus. A vinda do Salvador, do Redentor, é o cumprimento das profecias. Tudo aconteceu no tempo certo, da maneira certa. João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. Então, quando você estuda a palavra de Deus e vê o cumprimento perfeito das profecias, o que isso deve significar para nós hoje? Está acontecendo uma guerra lá no Oriente Médio. E as pessoas estão assim, pensando: e agora? Será que Jesus volta agora? É um sinal. A Bíblia diz que haverá guerras mesmo, né? E haveria guerras, lá em Mateus capítulo 24. Também diz que haveria tempos de paz. É possível que essa guerra termine daqui a pouco e haja um tempo também de muita paz. Sobre as nações, em Tessalonicenses diz: quando vocês ouvirem que vai ter muita paz na terra, se preparem. Aí é o sinal de que a volta de Jesus está mais próxima ainda, quando as pessoas ignorarem completamente. Bom, mesmo se nós não interpretarmos guerra por guerra, uma coisa é certa: quando você lê a Bíblia e você vê assim que todas as profecias acerca de Jesus se cumpriram, então é sinal, significa também que todas as profecias acerca da sua volta vão se cumprir. Amém? Amém. Você está preparado para encontrar com Jesus? Você está preparado para encontrar com Deus? Terceiro, ainda sobre o início do ministério de João Batista, muitas vezes a gente lê muito rápido e não presta atenção. O profundo efeito e impacto do ministério de João em toda a nação. Irmãos, quem escreveu o Evangelho de João? Foi João o apóstolo ou foi João Batista? Meu Deus, vocês estão com dúvida? João o apóstolo. Mas vocês ficaram em silêncio. Marco passou do coração e a professora do departamento infantil do coração foi o apóstolo João. Pois não, né? Então, o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João. Não precisa ter dúvida disso. Mas muitas vezes nós ignoramos o efeito do ministério do apóstolo, do pregador, né? João Batista. Por que ele foi chamado de Batista? Era o sobrenome dele, gente? Batista? Era um apelido, né? O batizador, né? Colocaram esse apelido nele e hoje colou, pegou. João Batista, né? João, aquele que batiza no Rio Jordão. Olha só, o efeito, qual foi o efeito? De que maneira, meus irmãos, Deus usou a vida de João Batista para preparar a nação para a chegada de Jesus? Tenta pensar comigo. Como é que Deus usou a vida dele? Em que sentido que ele preparou o povo para a chegada de Jesus? Ele já falava, né? Olha, está chegando, vai vir. Chamou o povo ao arrependimento, né? Vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês confessaram o pecado. Mas como que Deus usou João Batista? Além dessas duas coisas,
Deus sacudiu a nação com esse profeta. Diferente, né? João meio estranho, esquisito, né? Comia gafanhoto, mel silvestre, usava uma roupa diferente, feita de pelo de camelo, vivia no deserto, era muito estranho. E as palavras dele também eram muito objetivas, muito diretas, não eram polidas como dos fariseus, né? Ele era aquele pregador assim, ó, que ia colocando machado já direto na raiz. Ele não cortava a volta para falar do Evangelho de Jesus. Deus usou essas coisas todas para sacudir e despertar uma nação que estava adormecida. 400 anos sem Deus falar com eles. 400 anos é quase a idade da nossa nação, em sono profundo. Então Deus usa um homem muito diferente, com um ministério muito esquisito, para despertar as pessoas. Abra um parênteses. Não seja tão rápido para criticar os esquisitos. Deus usa os esquisitos. Deus usa pessoas diferentes. E ele não devia também ser assim muito simpático, né? Porque ele cortava gente. E geralmente as pessoas não gostam, né? De pessoas que são diretas, objetivas. Porque ele falou assim, o Machado já está exposto, né, Fátima? Raça de víbora. Politicamente correto. Isso, e ele falava assim, raça de víbora, você acha que vocês estão livres disso? Então, irmãos, Deus não usa pregadores só da nossa denominação. Deus não usa só pessoas de terno e de gravata. Deus não usa só pessoas que estão nos nossos moldes. Uma vez os discípulos foram repreender uma pessoa que estava expulsando demônio. E Jesus falou para eles assim: ninguém que é contra mim, né? Ninguém que é a meu favor pode ser contra mim. Deixa ele expulsar os demônios. Senhor, ele está expulsando demônio, mas ele não faz parte do nosso grupo. E daí? Deixa ele servir, deixa ele trabalhar. Você está pegando o entendimento? Você está pegando a lição? Não seja muito rápido para criticar as pessoas que não se encaixam no seu próprio molde ou no molde nosso. Deus usa os esquisitos. Escreve aí, ó. Deus usa os esquisitos. Pastor, eu encontrei uma vez no aeroporto de Milão. Sim. Um homem que vem andando normal, vi que era brasileiro, é cristão, descalço. O único descalço. Falei assim, meu irmão, sapato apertou. Ele falou, não, é um propósito com Deus, só ando descalço mesmo. Era missionário em Portugal. Só andando descalço lá no aeroporto de Milão, né? Porque tinha feito um voto com Deus. Vamos lá, gente? Qual que é uma das coisas que nós estamos aprendendo? Deus usa os diferentes. Deus usa os diferentes. Quarto e último aqui sobre o ministério de João. Qual foi o conteúdo da pregação objetiva e clara de João Batista? Olha o versículo 7 e versículo 8. Vai aparecer lá o versículo, irmãos, aí vocês acompanhem. Qual foi o conteúdo da pregação de João? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. E ele ainda acrescenta: ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Que interessante. Qual foi a pregação de João Batista? Jesus e depois o Espírito Santo. A pregação de João Batista era cristocêntrica. E aqui, meus irmãos, dá um recado para nós, uma mensagem para nós. A principal incumbência nossa, ao ministrar uma lição de grupo de crescimento, uma lição às crianças, uma lição da escola dominical, ou uma pregação ou estudo, é sempre apontar para Jesus. Toda a Bíblia está centralizada nele. Toda vez que você for dar um estudo, uma lição ou uma ministração, você não pode ficar sem mostrar onde é que Jesus se encaixa, ou como aquele texto, melhor dizendo, como esse texto aponta para Jesus e para o ministério dele. E é claro, a segunda grande tarefa é esclarecer ao povo sobre a obra do Espírito Santo. Então, foi este o conteúdo da pregação de João Batista. Jesus, que é exaltado, não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés, nem desamarrar o cadastro das suas sandálias.
eu não sou digno nem disso, tamanho a grandeza dele. Irmãos, o que nós pensamos acerca de Cristo é decisivo acerca da eternidade. A vida e a morte dependem dessas indagações. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Romanos 8, versículo 9 diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois bem, esse foi o início do ministério, foi, na verdade, todo o ministério de João Batista, resumido nesses 8 versículos. Como Deus usou a vida de João Batista. Ele foi como que um engenheiro, pegando uma cidade, pegando uma Minas Gerais como a nossa, cheia de montanhas, e criando uma estrada para Jesus passar. Diz que ele foi um engenheiro, ele preparou o caminho do Senhor. Onde que havia montes tortuosos, ele foi preparando um caminho para Jesus passar. E dessa maneira, como Deus usou a vida de João Batista durante a sua vida, sua pregação, seu ministério, então o Senhor Jesus pôde fazer a sua obra em apenas 3 anos. Grave isso. Não sabemos com exatidão quantos anos. Nós sabemos que Jesus começou o seu ministério com 30 anos e terminou com seus 33. E João Batista? Por quanto tempo? Nós achamos que João começou ao mesmo tempo que Jesus. Não, ele começou antes. Ele começou antes. Veja mais uma lição aqui, meus irmãos, a importância daqueles que nos antecederam. A importância daqueles que não nos antecederam. Por causa do trabalho antecessor de João Batista, o caminho foi encurtado. Jesus pôde rodar aquela nação judaica e realizar o seu ministério em 3 anos, e foi o suficiente. Por quê? Porque alguém preparou antes o caminho. Amém? Louvado seja Deus por todos aqueles que nos antecederam e que trabalharam antes de nós. Para frente. Agora, Sofia, o início do ministério do Senhor Jesus. Eu queria que você anotasse, porque você viu como que é breve as anotações? Nossos estudos sobre o Evangelho de Marcos serão muito breves e objetivos. Versículo 9 a 11 fala de uma voz vinda do céu, confirmando quem é Ele. E aqui eu quero destacar a frase, a voz vinda do céu. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. De quem é essa voz, gente? Deus Pai. Deus Pai. Aqui é o Pai declarando de forma maravilhosa o seu amor pelo Filho, que existe de eternidade a eternidade, porque nós sabemos que Jesus não foi criado, ele existe eternamente com o Pai, assim como o próprio Espírito Santo. Ele foi gerado eternamente pelo Pai. E aqui está uma fonte de consolação para nós. É só Jesus que é o Filho amado? É só Jesus que é o Filho amado? Diz que por causa de Jesus, nós também fomos aceitos e amados. Ô Paulo, quem está batendo aí? Vai lá atrás, vai lá na mesa. Hã? Ah, tem para quente na mesa, né? Qualquer coisa você desliga tudo aí, né? Não fala aqui viva a voz. Se esquentar demais. Por causa de Jesus, que foi o Filho amado, nós também fomos aceitos. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que os crentes são agora aceitos no amado. Por causa de Jesus, nós também somos amados e aceitos. Preste atenção. Qual é a diferença? Nós também podemos agradar ao Pai? Podemos. Mas só Jesus agradou totalmente ao Pai. Em quem eu tenho todo o meu prazer, só no Filho Jesus. Meus irmãos, Deus, muitas obras nossas, os nossos pecados, Deus não tem prazer. Quantos pecados cometemos? O Espírito Santo não tem prazer nos nossos pecados. Deus não se compraz nos nossos pecados.
mas Ele nos aceita por causa de Jesus, porque a nossa vida custou, a nossa salvação custou o sangue do seu único Filho. Por causa de Jesus, Ele nos aceita, mas o único em quem Ele tem todo o seu prazer é o Filho amado, que viveu a vida perfeita. Segundo, a pregação do Senhor Jesus. Qual foi a natureza, meus irmãos, da pregação de Jesus? Leia o versículo 14 e 15, fala para mim, qual foi o conteúdo da pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é assim? Como é que é a música, Sofia, da Nina Soares? É assim mesmo? Arrependei-vos, crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pois bem, a pregação de João Batista: se arrependam, confessem os seus pecados. A pregação de Jesus: se arrependam e creiam de todo o coração. Lá em Atos capítulo 20, que o presbítero Marquinhos leu hoje, abra sua Bíblia, para você não dormir, folheie a sua Bíblia um pouco. Atos 20, 21. Atos capítulo 20, abre aí, Atos capítulo 20, vai um pouquinho para frente. Quando eu citar referência bíblica agora, meus irmãos, vocês vão abrir a Bíblia, tá bom? Nós vamos abrir esses textos bíblicos para você conferir. Atos capítulo 20, versículo 21. Vamos ler em uma só voz. Atos 20, 21, quando o apóstolo Paulo está relatando sobre o ministério dele, o tempo que ele passou lá em Éfeso, pregando o Evangelho. Qual foi o conteúdo da pregação de Paulo? Versículo 21, 1, 2, 3, podem ler. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, João Batista pregou: se arrependam dos seus pecados e creiam que Ele vai batizar, creiam em Jesus, que é maior do que eu. Jesus diz assim: se arrependam dos seus pecados e creiam em mim. Agora o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, qual foi o conteúdo da pregação dele? O arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pastor pregar sobre arrependimento, ou qualquer um pregar sobre arrependimento, mudança de vida, por que você fica de beijo? O presbítero dela pregou uma mensagem nesse domingo sobre arrependimento. Acerta a sua vida com Deus. Por que você fica de tromba grande? Esse foi o conteúdo da pregação de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Deveríamos pregar uma mensagem diferente, meus irmãos? Por que fica de mimimi com o pastor quando ele prega sobre arrependimento e sobre a fé? Não somente isso. Quando a gente olha a necessidade da natureza humana, nós lembramos o que as pessoas mais precisam: se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Essa é a maior necessidade das pessoas. Por isso que o Evangelho é centralizado nessa pregação. E o que é o arrependimento, meus irmãos? Vamos lá? Quero ver se vocês lembram da pregação do ano passado. Arrependimento é, por isso que de vez em quando, se eu repetir uma pregação, nem eu lembro da pregação, quanto menos os irmãos. Arrependimento é uma mudança de pensamento, é uma mudança de sentimento e é uma mudança de comportamento. O que é o arrependimento verdadeiro, gente? Uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de comportamento. Pregou o arrependimento. Veja só, há um arrependimento para a vida. Quando você se volta as costas para o mundo e se volta para Deus, é um momento único, é o momento da conversão, é um ato que Deus opera na sua vida. Você, de uma vez por todas, se volta para Jesus, dá as costas para o mundo e crê nele. Neste momento você recebe um novo nascimento. Está acontecendo um novo nascimento neste exato momento.
quando você foi regenerado, recebeu uma nova natureza, uma nova disposição. Você agora tem vida, porque antes nós estávamos mortos nos delitos e pecados, então não estava nem aí para nada, mas agora que recebemos vida, Deus nos deu a capacidade de se arrepender e nos deu a capacidade de crer nele, e aí recebemos salvação. Depois disso, todos os dias, eu preciso ser salvo todo dia. Não, você não precisa ser salvo todo dia, você precisa se arrepender dos pecados todos os dias, porque você já está salvo em Cristo Jesus. Agora o seu arrependimento é para não se conformar com o pecado. E você precisa continuar crescendo na fé, porque você já crê em Jesus. Crê ou não crê? Cremos. Mas nós precisamos crescer na fé e se apegar ainda mais a Ele. Então são duas coisas, meus irmãos, distintas. Veja só, uma coisa aconteceu no dia da nossa conversão. Nós chamamos de arrependimento para a vida e fé salvadora. Está nas nossas confissões de fé. Está na nossa confissão de fé do Este Livro, as nossas doutrinas bem sintetizadas e organizadas nos textos bíblicos. O arrependimento para a vida e a fé salvadora foi aquele momento quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós cremos em Jesus para receber salvação. Depois que fomos salvos, aí devemos continuar nos arrependendo para não conformar com o pecado e continuar crescendo na fé, desenvolvendo e se apegando em Cristo Jesus. Essa foi a natureza da pregação do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus também foi direto na nossa necessidade. Terceiro e penúltimo, a ocupação dos primeiros discípulos. Dá uma olhada nesses textos aí e me responda: os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, o que eles estavam fazendo quando eles foram chamados? Dá uma olhada aí, uns estavam pescando, os outros estavam fazendo o quê? Lá no versículo 16 diz que estavam lançando as redes, Simão e o André, lançando a rede, preparando, já pescando, né? E os outros, João e Tiago, consertando, preparando as redes. Grave isso. Qual discípulo de Jesus foi chamado quando estava à toa, vadiando, sem fazer nada, sem nenhuma ocupação? Deitado na rede. Nenhum deles. Deitado na rede. Em berço esplêndido. Nesse texto aqui, do que nós temos conhecimento, o Senhor Jesus chamou discípulos que estavam trabalhando, servindo, se envolvendo. Presta atenção, Deus não chama preguiçoso para a sua obra. E Deus não quer preguiçosos na sua obra. Deus não chama desocupados. Sabe de onde vem a palavra vagabundo? É vagar, vagando, à toa, ao relento do tempo. Irmãos, Deus chama pessoas ocupadas, que já estão trabalhando, se envolvendo, servindo. Mateus estava coletando impostos, obrigado, vou lembrar. Paulo já era um construtor de tendas e estava em pleno trabalho com os fariseus quando foi chamado, perseguindo a igreja. Lembra lá? O Zelote, Simão Zelote, estava afiando, certamente afiando a adaga para atacar algum romano e matar algum romano, com o objetivo de libertar, né, a nação de Israel, junto com os Zelotes, do domínio dos romanos. Jesus também trabalhava. O próprio Senhor Jesus, né, Mara? Muito bem lembrado. Ele era marceneiro. Ele trabalhava, carpinteiro, marceneiro, tinha sua ocupação, certamente aprendeu a sua profissão com o seu pai José, né? Seu pai adotivo aqui na terra. Louvado seja Deus pela sua profissão, pela sua ocupação, pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Vamos lembrar de outras pessoas que foram chamadas enquanto estavam trabalhando. Moisés foi chamado quando estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Gideão
foi chamado não quando estava dormindo, mas quando estava malhando o trigo. Um anjo celestial apareceu para ele. Eliseu estava arando o campo quando Elias passou, jogou nele a capa e diz assim: ó, vem e me segue. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os apóstolos estavam pescando. Ou seja, Deus não chama ninguém desocupado. Irmãos, se Deus lhe chama para fazer a obra dele, que privilégio! Vocês já pararam para pensar nisso? Os apóstolos, que tinham as suas ocupações, foram chamados para mudar a história. A igreja nasce com o Senhor Jesus e com os seus apóstolos. Não perca de vista o privilégio que Deus te dá de fazer parte da história da igreja. Marquinhos estava citando agora, né? Mais uma etapa da igreja, mais um capítulo está para ser escrito da história da igreja. Mais uma etapa, mais um trabalho, mais um avanço. Cremos, meus irmãos, que se nós orarmos, se formos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, Deus pode nos dar essa casa. Amém? Amém. E onde vai ser uma ampliação do trabalho da igreja. Que pena, meus irmãos, aqueles que não participam da obra do Senhor. Que perda de privilégio. Como é bom dedicar a vida ao Senhor, se envolver, participar da história, né, Fátima? Foi muito bom. Tijolo sobre tijolo. Campanha e a gente aqui tijolo, orando e fazendo coisa no chão. Os trabalhos, a construção, as EDFs. Foi aí que a gente todos os trabalhos da igreja, entra ano após ano. Que privilégio é servir a Jesus, é fazer parte da história da igreja. Encoraja outras pessoas a servirem, a se envolverem, a trabalhar. O que os apóstolos fizeram, os primeiros discípulos? Eles colocaram à disposição. Quarto e último, e aqui nós encerramos o trabalho para o qual eles foram chamados. Olha o versículo 17. Qual foi o trabalho para o qual eles foram chamados? Pescador de homens. Qual é o trabalho da igreja, irmãos? Evangelizar. Os discípulos foram chamados para um trabalho agora específico: pescadores de almas. Este era o trabalho que eles foram vocacionados. Os discípulos de Jesus haveriam de se tornar pescadores de almas. Eles tinham que trabalhar, arrancando os homens das trevas do poder de Satanás e levá-los a Deus. Eles deveriam se esforçar para trazer os homens à igreja de Cristo, a fim de que eles pudessem ser salvos, não perecer eternamente, se tornarem outros discípulos. Repare, irmãos, é trabalho. Deus nos chama, meus irmãos, para trabalhar para Ele, falar de Jesus a outras pessoas, evangelizar, acolher, receber, discipular. Nos domingos pela manhã vocês estão tendo uma série de discipulados aqui na classe de adultos, né? Um tema é só sobre o discipulado. Irmãos, dá trabalho. Dá trabalho. Tem algum pescador aqui? Como estou vendo o Pedrão aqui hoje? Tem algum pescador aqui? Tem não? Ah, Pedrão te conheci. Pedrão ia falar sobre a pescaria. Irmãos, sem ser pesca esportiva, quem trabalha na pesca, quem vai em alto mar, Eu já fui. quem vai passar semanas em alto mar, você acha que o trabalho do pescador é fácil? Você já assistiu? Nem que seja, né? Eu tenho um primo que é casado com a prima da Alba, que é pescador, passar semanas em alto mar, lutando contra as ondas, pegando sol quente. Pescar peixe dá trabalho demais. Limpar peixe dá trabalho, irmãos? Nem me fala. Cadê as irmãs cozinheiras aqui? Nossa Deus, se o peixe não estiver limpo, meu filho, nem pega. É só pegar o peixe e trazer para a igreja? Não, Depois que ele traz para a igreja, tem que limpar também? tá ele todo. Tirar as espinhas machucam. Quem já machucou aqui tirando espinha, deixando com espinha?
Espinho machuca. Peixe tem espinho e machuca. Dá trabalho. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Irmãos, Deus nos chamou para o trabalho, para servir, para se envolver. Preste atenção. Não fique desejando uma igreja ideal. Se torne parte da igreja real. Anota essa frase. Não fique desejando uma igreja ideal. Faça parte da igreja real, que pesca peixe, que limpa peixe e que se fere com as espinhas. Lidar com gente dá trabalho. Cuidar de vidas dá trabalho. E cuidando de vidas você ainda recebe coisa, pancada, você recebe ainda, né? Tanta coisa, mas Jesus nos chamou para isso. A igreja tem que fazer o seu trabalho, pescar almas, cuidar, limpar do peixe. Feliz é o homem e a igreja que tem a habilidade, a diligência e a paciência do pescador. Como é que é o trabalho do pescador? É só ele lançar o anzol e o peixe já vem, gente? É só jogar rede e já vem imediato? Alguns passam semanas sem pescar nada em alto mar. Paciência. Pedro passou uma noite inteira, não pegou nem peixe. Olha que era pescador experiente. Paciência. Sol quente, insistência. Tem que limpar a rede, tem que costurar a rede, tem que lançar a rede, tem que pegar aquela, além do sol quente, como é que a gente chama, gente, aquele vapor de sal que vem do mar? Maresia. A maresia, né? Aquilo queima mais a pele ainda, né? O sol já queima, agora sol com sal queima mais ainda. Queima mais ainda, dói, mas nós somos chamados para esse trabalho. Irmãos, que a gente tome a decisão de orar mais pela igreja do Senhor. Ore pelos que ministram, ore pelos líderes, ore pelos líderes de grupos de crescimento, ore pelos líderes de ministério, ore para aqueles que estão na frente do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é grande, os trabalhadores ainda são poucos. Olha aquela frase ali, para terminar hoje. Nós encontramos o início do Evangelho, João Batista pregando, o Senhor Jesus recrutando e os discípulos abrindo mão da empresa, do trabalho deles, abrindo mão da profissão, de um futuro. E você? O que você está fazendo? O que você está fazendo, meu irmão e minha irmã, em prol do reino de Deus, em prol do Senhor Jesus? Vamos ficar de pé? Vamos orar neste momento? E eu quero pedir a Fátima para estar orando, intercedendo pela nossa vida, que não percamos de vista, nós somos chamados para pescar vidas, nós somos chamados para resgatar almas. Vamos orar? Vem cá, Fátima, depois que Fátima orar, intercedendo pelos ministérios da igreja, os grupos de crescimento que já voltaram, todos os trabalhos, as frentes da igreja, nós temos que pescar almas esse ano, nós temos que ganhar mais pessoas para Cristo, nós temos que levar mais pessoas para Jesus. A obra do Senhor tem que crescer. Depois que ela orar, eu vou ministrar a bênção apostólica e ganhar o parabéns dos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos e nós cremos, meu Deus, do teu nome em primeiro lugar na nossa vida, meu Deus. Nós cremos no Senhor e nós estamos aqui nesta noite, meu Deus, depois desse maravilhoso estudo. Aqui nós ficamos assim, extasiados com tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Acorde-nos, meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, para que possamos ver, despertar, meu Deus, para o trabalho no Senhor. E o mais interessante de tudo, que por mais que seja difícil você pescar um peixe, mas depois é tão bom você ver tudo, é tão prazeroso você trazer alguém para a igreja, alguém que converte, que fica fixo.
seja o teu nome pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Que outras pessoas possam, meu Deus, se envolver, porque os trabalhadores realmente são poucos. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Desperte-nos, tire-nos desse sono, meu Deus, que estamos dormindo enquanto precisamos trabalhar. Nós estamos dormindo, ocupados com outras coisas que vão ficar aí neste mundo, enquanto muitos morrem, porque não conhecem, sem conhecer o Senhor, porque não abrimos a boca, não falamos, meu Deus. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, nos envolva mais, meu Deus. Tende misericórdia no teu trabalho, para que possamos trabalhar, para que todos que nós conhecemos, que nós amamos, venham realmente a conhecer o Senhor Jesus. A pregação, meu Deus, tão antiga, de tantos mil anos atrás, é a mesma de hoje. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Somente o Senhor Jesus salva, cura, liberta. Isso precisa ressoar muito alto por aí, para que todos possam ouvir. Abrir o coração, abre os nossos olhos, abre nosso coração, meu Deus. Nos dê um coração que crê mais no Senhor, e que possamos realmente estudar a tua palavra, para conhecer quem é o Senhor. Acho que é por isso que é tão poucos, meu Deus, porque as pessoas não querem estudar a tua palavra. E está tudo ali, tudo está na Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia. Oh Deus, tende misericórdia, Deus, cuida de nós, continua nos abençoando, nos dando vida, saúde, força, vigor, para que possamos, meu Deus, trabalhar mais e mais agora. Fica conosco, Senhor, nesta noite, que possamos levar essa mensagem hoje e podemos mastigar sobre essa mensagem e levá-la para hoje. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nós te louvamos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, este amor imensurável do nosso Deus Pai e as santas consolações do Espírito de Deus seja com todos nós, com toda a igreja que se espalhar pela face da terra, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sábado, 7 horas da manhã, tem oração na igreja. À noite, tem o evangelismo dos adolescentes na Coreia. 18 horas. Se você quiser participar com a gente, vamos embora, vamos. Falando 18 horas, trabalho do evangelismo dos adolescentes no Coreia. Do Senhor, até que o mundo venha pra tua luz. Brilha, Jesus, mostra ao mundo o amor do Pai, e a tua luz em nós faz toda treva dissipar. Brilha, Jesus, vem reinar neste lugar. Tua presença faz minha vida transbordar.